Olá, queridos irmãos. Estamos de volta com mais um podcast para trazer hoje um assunto interessante a você que é crente e a mim, a todos que fazem parte da família de Deus. E estamos aqui com o nosso querido irmão e amigo, o presbítero Esdra. Ele vai trazer essa palavra que hoje nós separamos para trazer para você. É sobre o arrebatamento. Meu presbítero Esdra, é um prazer ter o senhor aqui. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Pai do Senhor, querido Léo Stones, Pai do Senhor, seguidores desse homem de Deus, para mim é uma honra ser convidado a participar nesse seu canal, desse podcast. E para tratar de um assunto importantíssimo, o arrebatamento, que é a maior esperança da igreja. É verdade. Meu presbítero, a pergunta é o seguinte: eu tenho 3 dúvidas que eu quero lhe fazer essa pergunta. O arrebatamento vai acontecer após a tribulação, antes da tribulação ou no meio da tribulação? Uma pergunta muito interessante e a resposta esclarecerá a mente de muitos crentes que não sabem exatamente quando se dará a volta de Jesus, se considerarmos a questão da grande tribulação. Mas para iniciar a nossa fala, eu queria ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 16 e 17, aonde está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento é uma promessa de Deus, uma promessa para os crentes, para os salvos. Jesus, quando estava para ser assunto ao céu, para voltar ao Pai, fez essa promessa aos discípulos e, por extensão, a todos nós. Os discípulos estavam sofrendo na expectativa da separação, porque Jesus já havia dito que voltaria para o Pai. Eles já não teriam a presença física de Jesus no seu dia a dia. O Jesus, o irmão Léo Stones, que multiplicara pães e peixes, que transformara água em vinho, que fizera paralíticos andarem, cegos enxergarem, mudos falarem, surdos ouvirem, leprosos terem a sua pele limpa e até mortos ressuscitarem. Sem falar nas ministrações que Jesus fazia, a palavra que Jesus transmitia ao coração dos seus discípulos e para todas aquelas multidões que compareciam para se encontrarem com ele, às vezes à beira do mar, às vezes numa praça, na residência de alguém ou na sinagoga. Então eles sofriam com essa perda, a perda da presença física de Jesus. O coração deles ficara turbado, de modo que Jesus os consola, prometendo. Jesus diz em João 14, verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso é uma referência ao céu do Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus faz aqui a promessa aos discípulos de que retornaria para buscá-los e levá-los para esse ambiente de glória, para que habitassem as moradas preparadas por Deus. Então, o arrebatamento é exatamente o cumprimento dessa promessa. É Jesus cumprindo a promessa que fez de voltar para tomar para si os seus servos. Amém. Meu querido presbítero, me diga uma coisa: o arrebatamento, no caso, é só para os crentes, correto? O arrebatamento é exclusivamente para os crentes. Para a igreja. É importante lembrar que essa volta de Jesus se dará em duas fases distintas. Na primeira fase, Jesus ficará nos ares, Jesus não pisará o solo, e de lá dos ares chamará os fiéis. Como Paulo diz aqui, os fiéis que morreram e os fiéis que estiverem vivos na ocasião da sua volta gloriosa.
Amém. Porque está escrito aqui em Mateus 7, 21 e 23, que diz assim: "Nem todos que diz o Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus". Então, no caso, para os crentes verdadeiramente que andam em espírito e em verdade, né. Exclusivamente, exclusivamente para os santos do Senhor. Nós temos que estar preparados para esse momento, irmão Léo Stones e queridos seguidores. E devemos estar prontos para o arrebatamento, que se dará em um momento desconhecido. O dia e a hora são desconhecidos. O Senhor não nos permite saber com antecedência. Todos aqueles que marcaram o dia do arrebatamento se frustraram e frustraram os que creram naquilo que disseram, porque o dia e a hora não foram, ditos por Deus por antecipação. O que sabemos é que o dia e a hora se dará a qualquer momento. O que é que o senhor acha? Eu sei que não está escrito, mas o senhor acha que o arrebatamento ele vai ser após a tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação? Porque nós estamos vivendo o apocalipse, eu diria que a gente já está vivendo o apocalipse, correto? Sim. Então nós estamos passando por uma fase que tudo que está escrito na palavra de Deus aqui está acontecendo no dia de hoje numa velocidade muito rápida. Então, assim, a pergunta que eu gostaria de saber, e você que é do canal, que faz parte do nosso canal, é o que é que o senhor acha na sua interpretação sobre essa questão de um arrebatamento? Nós devemos esperar antes da tribulação ou perante a tribulação ou depois que tiver passado a tribulação? Eu já estaria lhe respondendo essa pergunta. Foi bom o senhor retornar com ela. A Bíblia deixa muito claro. Eu não acho, Léo Stones, querido seguidor de Léo Stones, eu não acho, eu tenho convicção, pela palavra, que a igreja não terá parte na grande tribulação. O apóstolo Paulo mesmo, escrevendo exatamente aos Tessalonicenses, ele garante que o Senhor nos livrará da ira futura. Glória a Deus. Então nós não teremos nenhuma participação em um momento em que Deus estará visitando os pecadores pelas maldades cometidas durante todo o tempo em que o evangelho foi pregado e os pecadores tiveram a oportunidade de refletirem sobre o seu estado, se arrependerem e aceitarem a Jesus como seu Salvador. Glória a Deus. Então, na verdade, você que está preparado, se prepare, porque o arrebatamento vai acontecer independente de você acreditar ou não. Eu creio que tudo que está acontecendo é a volta de Cristo. As 7 to existe são 7 taças, 7 trombetas e os 7 selos, que aí já é o apocalipse. A Bíblia diz que sinais mostrarão a brevidade da volta de Jesus. Então, quando a gente olha para as guerras, os rumores de guerra, quando nós vemos fenômenos da natureza, surpreendendo a muitos, destruindo cidades inteiras, e somente para citar alguns sinais, nós entendemos pela palavra que Jesus está voltando. Verdade. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Eu já ouvi alguém dizer: "Não, não se pode dizer que Jesus está voltando", usando o verbo no gerúndio, porque isso dá a entender que ele está a caminho. Pela fé, eu entendo que Jesus está a caminho. Eu não vejo nenhum problema em dizer que ele está voltando e não somente que ele voltará. É verdade, meu presbítero, eu creio. Então, assim, os 4 selos serão 4 cavaleiros que irão aparecer. Esses selos, o senhor acha que já foi Existe uma uma insistência em se desvendar o que a Bíblia não deixa claro. Eu, quando piso no solo da escatologia, eu sou muito cauteloso. Há coisas que estão claras, bem definidas, e podemos pregar isso sem medo de errar.
Por que que eu nunca ousei dizer o dia do arrebatamento? Porque a Bíblia não diz É verdade. quando se dará o arrebatamento. Então, a escatologia é um solo no qual nós temos que pisar com muito cuidado, com muita cautela. Alguns ensinam assim, eu não posso afirmar. Existem correntes teológicas distintas, cada uma apontando numa direção. Eu prefiro, pisar nesse solo com mais simplicidade, com mais cautela, não definindo aquilo que a Bíblia não deixa claro. É verdade. O que não está escrito não se deve pregar, não se deve falar, né? Porque muita gente pergunta, às vezes para mim já fui até questionado sobre isso, porque a Bíblia realmente não fala sobre data, hora ou mês ou dia de que vai acontecer o arrebatamento, mas vai acontecer o arrebatamento. Eu Com também certeza. eu tenho essa certeza também. Então, qual é a pessoa que está apta a conseguir ir na primeira leva, né, que só existe uma leva, não existe 2 levas, né? A primeira leva, se você perdeu o arrebatamento, e essa pessoa que deve, qual é o tipo de pessoa que tem que estar preparada para o arrebatamento? É o verdadeiro adorador, verdadeiro obediente, É o fiel. o fiel. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala de apenas 2 categorias de pessoas que vão participar do arrebatamento: os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos. Glória a Deus. A Bíblia mostra claramente que os que morreram em Cristo, quem é que morre em Cristo? É aquele que morre fiel, é aquele que morre firme em Jesus, que não renega a sua fé, é aquele que se mantém, se isso significar a morte, se manter fiel significar a morte, ele está disposto a enfrentar a morte. Então, quem morre em Cristo é o que morre fiel ao Senhor, é o que nunca o negou, é o que nunca se desviou do santo caminho. Então a Bíblia mostra aqui, o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu gosto muito de chamar atenção para isso. Eles ressuscitarão primeiro, mas não subirão primeiro. Eles ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos, seremos transformados. Por que essa transformação? Porque carne e sangue não podem herdar o reino celestial. Então precisamos sofrer essa metamorfose. A Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. E nós poderíamos até aqui delinear características do corpo glorioso de Jesus, mas não é o caso. Então, isso acontece muito rapidamente, porque inclusive o arrebatamento, que significa literalmente tomada violenta, será algo que acontecerá como no piscar de olhos, numa velocidade de tempo que não se calcula. Então, nesse tempo que não se calcula, tudo vai acontecer. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e todos igualmente sobem. Pastor não vai na frente de ovelha, o crente mais antigo não vai na frente do novo convertido. Todos subirão igualmente a encontrar o Senhor nos ares. Amém. E o que eu acho interessante é que o texto diz que iremos ao encontro de Jesus para estar sempre com Ele. Portanto, não haverá mais separação entre o noivo e a noiva, entre Cristo e a sua igreja, entre o Senhor e os fiéis, os santos aqui da terra. É verdade. Uma pergunta também que eu tenho curiosidade de saber, meu presbítero, por exemplo, a pessoa que se converte agora, tem pessoas que têm 30, 40, 50 anos, o senhor mesmo tem 50 anos de evangelho. 52 anos na igreja. O senhor nasceu no berço do evangelho, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então assim, Sem nunca ter me desviado, inclusive. Graças a Deus. glória a Deus. Então, o que é que acontece? Uma pessoa aceita Jesus agora, né? Ou ele vem a falecer, ou o arrebatamento vem. Ele não desceu às águas, ele não participou da Santa Ceia do corpo e do sangue de Cristo, ele tem a oportunidade também de entrar no reino, que a prova foi que Jesus deixou na cruz, sobre o ladrão que estava do lado na cruz, mas ele reconheceu que era falho, pecador e que necessitava
e reconheceu Jesus como seu Salvador, como seu Rei e Mestre. Então, não é diferente. Não é. Interessante esse homem, tem um ditado que diz que enquanto há vida, há esperança. O malfeitor da cruz aproveitou esse momento. Enquanto ele ainda estava vivo, ele reconheceu o seu estado pecaminoso, ele pede perdão a Jesus no momento em que ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Noutras palavras, ele estava dizendo isso, me perdoa por tudo que eu fiz. E Jesus faz aquilo que a gente prega sempre. O perdão de Jesus é instantâneo. Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Então está perdoado, está salvo e vai para o céu. Glória a Deus. O Senhor falava do novo convertido. Esse malfeitor não passou pelo discipulado, não desceu as águas batismais, não participou da ceia, não fez nada para Jesus, mas nós vamos encontrá-lo lá no céu. Nós vamos encontrá-lo lá no céu. Ainda esses dias, um irmão perguntou para mim, ô presbítero Esdras, eu não tenho feito nada para Deus. Isso vai impedir no arrebatamento eu chegar lá? E eu achei interessante o questionamento dele. O senhor acabou de dizer, irmão Léo Stones, que a nossa salvação, ela não é por méritos nossos. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pelo que Jesus fez. Isso é o bastante. Eu vejo pessoas querendo acrescentar algo mais para que o pecador se salve. Não, ele só precisa crer no que Jesus fez por ele, porque o que Jesus fez pelo pecador é o suficiente para salvá-lo. Então, ele queria saber se isso interferiria na sua salvação ao ponto de impedi-lo de entrar no céu. E é claro que a resposta foi negativa. Não, jamais. Jamais você deixará de entrar no céu. Jamais você deixará de ser salvo porque não tem feito nada para Deus. A única diferença é que muitos que trabalharam, né, vão ser galardoados. E você vai ser um daqueles que não vai poder receber galardão. Entende? Então, é claro que a gente abre aqui um parênteses para dizer que todo crente deve trabalhar arduamente para Jesus. Não é trabalhar para um pastor, não é trabalhar para o presbítero que lidera a igreja, trabalhar para Jesus, trabalhar na consciência de que está fazendo em prol do reino de Deus. Tudo que está fazendo é em prol do reino de Deus. E aí, quando chegarmos no céu, que é uma fase interessante pós-arrebatamento, poderemos, não é? Não poderão, mas poderemos, todos nós, receber os galardões, a recompensa. A palavra de Deus diz que é impossível não sermos recompensados, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho das nossas mãos. Então, a falta de trabalho não impede participar do arrebatamento, mas lhe impedirá de receber galardões. E a salvação é só para o verdadeiro fiel. Sim, para aquele que se faz de crente, para aquele que está no meio dos crentes, passando a ideia de que é crente, o arrebatamento vai ser doloroso, porque o arrebatamento é uma experiência exclusiva para os fiéis do Senhor. Então você que está afastado, você que está na igreja, na presença do Senhor, mas não honra o Senhor, eu acho que agora chegou a hora de você juntar os pés, ter consciência de que isso é sério, é verdadeiro, o arrebatamento vai acontecer e que você precisa retroceder às coisas que entristecem a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. A Jesus foi dada a ele todas as oportunidades dele dar para mim e para você. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele é a vida. Ninguém vai a Deus sem ele passar por Jesus. Então você não precisa querer ser bonzinho, porque muita gente já chegou para mim, presbítero, e falou, eu tenho as obras, e ninguém vai ser salvo pelas obras. É pela graça, é pela fidelidade do seu amor com Cristo, é pela sua sinceridade. Então, se não houver isso, não vai adiantar você ter 10, 20, 30, 40, 50 anos de igreja ou dentro de crente, e se você não honrar Jesus. Então, o que nós precisamos, irmão, é honrar Cristo Jesus, para que a gente possa se ver na glória. E o meu presente para você, que está nos ouvindo e que está aqui presente, para o meu presbítero, para todos que aqui estão fazendo parte aqui nesse momento,
É um dia eu ver você entrando no reino de Deus e o próprio Jesus colocando a coroa da vida eterna na sua cabeça. Meu presbítero, eu quero lhe fazer mais uma pergunta. O galardão, ele é importante porque está escrito e Deus honra quem honra ele, não é verdade? Mas às vezes eu converso com o Senhor e digo assim: Senhor, não precisa me dar galardão. Se eu tiver com o Senhor, tá bom demais. Não precisa, dê o galardão para outra pessoa. Isso é, não é pecado a gente pensar assim. É, presbítero? Não, jamais. É interessante que muita gente realmente só faz questão pela sua salvação, não quer mais nada. Mas Deus é fiel. Aquele que prometeu é o que vai cumprir. Ele disse que teria, é Jesus quem diz: "Eu tenho galardão na minha mão para dar a cada um segundo as suas obras". Jesus faz questão de entregar nas nossas mãos. O senhor conheceu o evangelista Amós Batista, nosso querido amigo pastor Amós, É verdade. e ele dizia uma coisa interessante. Uma vez ele falou quando ele falou isso pela primeira vez, eu vi que alguns olhares se levantaram assim de reprovação, né, talvez alguns se escandalizaram com a expressão que ele usou. Ele disse: "Se Jesus quisesse desistir de vir buscar a sua igreja, ele não poderia". Mas que é isso? Jesus é soberano, Jesus é Deus. É porque a promessa não cai por terra. É a questão dos galardões. Jesus disse que daria. Então, se por acaso um Léo Stones da vida disser para ele: "Jesus, eu não faço questão pelos galardões", ele vai constrangê-lo a receber, porque será o cumprimento de uma promessa. Assim como ele fez com Pedro, quando o Senhor quis lavar os pés dele, que ele Então, achou que não era necessário, né? vai ser mais ou menos isso. Amém. Uma coisa que eu queria, a gente já deve estar finalizando, não é? Né, não? Uma coisa que tocou meu coração desde cedo e que agora eu acredito que o Espírito Santo trouxe à minha memória, é que tem muita gente que cansou de esperar Jesus, Léo. Eu já ouvi falar, muita gente já comentou sobre isso. Muita gente cansou de esperar Jesus. Talvez você seja alguém que já tenha dito isso. Cansei. Isso é uma leseira de pastor. Isso é uma invenção da cabeça de homem maluco. Não, não, não. Isso aí é história de carochinha. Eu estou esperando Jesus voltar há 52 anos. É a minha idade. Eu tive o prazer de ser educado no Evangelho. Eu poderia ser um desses que se cansaram de esperar Jesus voltar. Eu não me cansei. Eu continuo esperando Jesus hoje, como eu esperava lá atrás na minha infância, na minha adolescência. Não se canse de esperar Jesus. Não ache que isso é invenção da cabeça de pastor maluco. Jesus prometeu voltar e ele voltará. E ele vai nos tirar daqui. O arrebatamento é uma realidade. Queira participar, não queira ficar de fora. Amém. Eu também creio, meu presbítero. Eu tenho essa confiança, eu tenho essa certeza na minha alma, no meu espírito, que Jesus está às portas. Ele disse: passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E se você perceber, fizer uma retrospectiva no seu pensamento, na sua vida, veja o que está acontecendo no planeta. Não é só no Brasil, não é só no Nordeste, é no mundo. Veja o que está acontecendo. Tudo isso está escrito. Nós já estamos no Apocalipse. Eu creio, meu presbítero, Sim. que nós estamos vivendo uma era terrível. A palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Mas a graça, a glória de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. E neste momento, eu convido você a fazer uma aliança. Você que está afastado, você que está na presença do Senhor, mas está triste, não está honrando o Senhor. Honre, se aproxime, o abrace, o convide. Ele falou, meu presbítero: me busca pela madrugada e me acharás. Então Jesus está de portas abertas, de coração, de braços abertos por você. Reconheça que você necessita dele, que você precisa dele para se salvar. Não estamos fazendo agora, os milionários estão fazendo bultos para se esconder no mundo todo. Até em Marte eles estão tentando criar alguma forma de viver lá,
para escapar do apocalipse, mas não vão conseguir. Então só tem um jeito, é Jesus. E Jesus hoje convida você. Você que ainda não é crente, você que está afastado, você que faz parte da família de Deus, segure sua coroa. Não deixe que o diabo roube sua coroa. Você é propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Você foi comprado com preço de sangue. Você pertence a Ele. Amém? Meu presbítero, eu quero agradecer ao Senhor por esta rica palavra que vem da parte de Deus para me orientar e orientar você que faz parte do canal. Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço muito, Léo Stones, o seu convite, me senti muito honrado. É claro que a escatologia bíblica é um terreno farto, e quanto mais a gente estuda, mais tem coisa para a gente estudar. O arrebatamento é apenas um capítulo, não é? Da história futura da igreja. Eu quero agradecer de coração e convidar você, da mesma forma que o nosso Léo Stones lhe convidou a fazer uma aliança com Jesus, eu quero também convidar você a fazer isso. Você que se desviou dos santos caminhos do Senhor, volte-se, porque Jesus está voltando. Amém. Pessoal, é uma pena, mas já terminou. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.